Capítulo 1076. Conheça a si mesmo. Nepis assentiu. Song e Valor estarão em uma corrida para conquistá-lo. Eles procurarão portões do pesadelo que podem ser usados para estabelecer uma cabeça de praia na região inexplorada do Reino dos Sonhos, onde está localizada a Pirâmide Negra. Depois de encontrarem um forte comparativamente seguro, eles usarão o chamado para transportar seus santos, mestres e despertados para lá, estabelecendo postos avançados temporários. Ela fez uma pausa. Olhou para ele e continuou: esses postos avançados serão usados para lançar expedições em direção à pirâmide. O objetivo final é encontrar um lugar relativamente seguro próximo a ele, construir uma verdadeira fortaleza lá, e depois use essa fortaleza como palco para a conquista do túmulo. A estrela em mudança permaneceu por um momento. Pode ser mais fácil pensar nisso em termos da Costa Esquecida. Cada portão está conectado a uma semente de pesadelo em algum lugar da região. Algumas sementes podem estar nas profundezas do labirinto carmesim, e todos que seguem a chamada para a área ao seu redor serão afogados pelo Mar Negro. Algumas sementes, no entanto, podem estar localizadas em terrenos mais altos. Aqueles que entrarem no Reino dos Sonhos perto dessas sementes poderão sobreviver e, em seguida, seguir lentamente pelo labirinto. Itinflucave. O objetivo final é encontrar um lugar como a Cidade Negra, construir uma fortaleza semelhante ao Castelo Brilhante e depois usá-la para conquistar o Pináculo Carmesim. Que metáfora adequada! Sun-Ni não pôde deixar de sorrir sombriamente. Eles podem descobrir que essa tarefa é muito mais difícil do que imaginam ser. Em teoria, esse plano parecia sólido. Cada uma das centenas, se não milhares de portões de pesadelo na Antártica Oriental, estava conectada a uma semente de pesadelo na região em torno do túmulo de Ariel. Ao confiar na chamada, esses portões poderiam ser usados para entrar no Reino dos Sonhos em algum lugar perto da semente correspondente. Então, identificando uma área adequadamente segura e o portão conectado a ela, os grandes clãs poderiam transportar suas forças para o Reino dos Sonhos sem arriscar a aniquilação instantânea. Essas forças então explorariam e abririam caminho em direção à Pirâmide Negra. A região poderia conter vários citadeus. Mesmo conquistando um, Song ou Valor seria capaz de estabelecer um corredor seguro e estável para transportar caças e suprimentos. Se não houvesse citadeus, exceto o túmulo de Ariel, os santos teriam que desempenhar o papel de barqueiros. Mas o deserto misterioso era totalmente letal. Era muito pior do que a Costa Esquecida. E as forças dos grandes clãs não apenas teriam que lutar contra a inundação interminável de criaturas pesadelos que a povoavam, elas também teriam que lutar umas contra as outras. Sun-Ni não pôde deixar de tremer. Enquanto isso, Nepis simplesmente assentiu. A tarefa será infernal, de fato. Mas esses são os grandes clãs, Sun-Ni. Não importa como você e eu possamos sentir sobre eles, sua reputação temível não é merecida. Valor e Song representam o auge absoluto da conquista humana na guerra. Se eles não conseguem, ninguém pode. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, pensando. O objetivo real dos grandes clãs era matar um ao outro, enquanto seu objetivo secundário era conquistar o túmulo de Ariel. Um naturalmente levou ao outro. Ele agora sabia que as capitais de cerco na Antártica permaneceriam praticamente intocadas por sua guerra, pelo menos. A menos que algo inesperado acontecesse. No entanto, ambos os clãs procurariam febrilmente portões adequados na Antártica Oriental, sem dúvida emboscando e massacrando um ao outro no processo. As patrulhas do exército e a infraestrutura dos corredores de evacuação podem muito bem se tornar danos colaterais em seus confrontos. Sem mencionar que eles deveriam enviar as criaturas do pesadelo para um frenesi. E talvez até levar as abominações de volta às cidades. Também haveria alguma violência nas capitais do cerco, ou pelo menos, operações clandestinas sangrentas. Todos os três santos atualmente presentes na Antártica Oriental pertenciam às facções em guerra, afinal. Se os servos de Kisson tivessem a oportunidade de lidar com Saint Tiris em Falconscoot, eles teriam aproveitado, sem dúvida, as consequências para os civis protegidos na cidade, seja amaldiçoado. Bastardos. De qualquer forma, Sun-Ni tinha alguma ideia de como as coisas progrediriam nos próximos meses. Isso já era suficiente para ele começar a pensar. Eventualmente, ele olhou para Nepis e hesitou por alguns momentos. Havia uma pergunta que ainda estava roendo ele. Sun-Ni suspirou. E onde você estará enquanto tudo isso estiver acontecendo? Nepis olhou para ele,
Faíscas brancas dançavam em seus olhos e, de repente, ela sorria. Onde você acha? Claro, eu vou acompanhar Morgan. Irmã mais querida. Até a Antártica. Cassie, os Guardiões do Fogo, e eu, todos nós estamos indo para lá com ela. E Tinfrucave. Já lhe disse que a Valor ainda não confia muito em mim. Que melhor maneira de ganhar confiança e mérito do que no campo de batalha? Ele a encarou, silenciosamente por um tempo. Eu acho que não há. Então, vamos nos encontrar no quadrante sul? Mudando estrela encolhida. Se você quiser. Ou, você pode ficar completamente fora dessa bagunça. Você deixou bem claro que não quer ter nada a ver com os grandes clãs e a guerra deles, então. Depende de você se e quanto você se envolve. Sun-Yi sorriu sombriamente. Até mim, hein? Sim, não. Esse navio navegou. Ele realmente podia se esconder em alguma capital remota de cerco, usar seu registro de serviço e status exaltado para conseguir uma tarefa confortável e passar o resto da campanha relaxando. Tanto quanto qualquer um poderia relaxar na Antártica. No entanto, ele estava disposto. Ele queria. Na verdade não. Apóstrofo se eu não for para o inferno, quem mais irá? Sun-Yi havia dito, ao Sr. Solace, que os grandes clãs estavam livres para agir impunemente, porque não havia ninguém por perto para responsabilizá-los. Ele não queria ensinar lições de responsabilidade a ninguém. Mas ele queria ensinar a esses bastardos uma lição de humildade. Quanto mais dura e mais dolorosa a lição, melhor. Apóstrofo vou fazê-los pagar. Se eu for para o inferno, vou arrastá-los comigo. Sun-Yi olhou para o céu azul sem limites, depois virou-se para Nepis e sorriu. Vejo você na Antártica, então. Capítulo 1077, Sol da Meia-Noite. O verão chegou à Antártica. Os ventos ainda traziam consigo um frio penetrante, mas estava quente o suficiente para a neve derreter sob a luz direta do sol. Fluxos de água borbulhantes transformaram a Antártica Oriental em uma terra de inúmeros riachos e numerosos lagos, que brilhavam ao sol ou se afogavam nas sombras das altas montanhas. O próprio sol estava distante e frio. Mas nunca desapareceu da extensão azul do céu. Assim como não havia fim para a noite, agora, não havia fim para o dia. O crepúsculo do longo amanhecer havia se transformado gradualmente em luz do dia, e agora que outubro estava em pleno andamento, todo o continente estava impregnado de brilho brilhante. E seria pelos próximos 5 meses. A situação no continente, no entanto, estava longe de ser clara. Era sombrio e terrível, como se a Antártica estivesse submersa mais profundamente em um ciclo interminável de pesadelos terríveis. A cadeia de pesadelos estava aumentando a cada dia, e o exército de evacuação foi forçado a tomar medidas cada vez mais desesperadas para suportá-lo. Os restos de uma cidade outrora próspera foram enterrados sob a neve descongelada, com os restos esqueléticos de prédios altos subindo acima dela como falésias escuras. Esse acordo não havia sido escolhido para se tornar uma capital de cerco e, portanto, foi abandonado no início da campanha. Agora, não passava de uma ruína desolada. De tempos em tempos, essa ruína se transformaria em um campo de batalha, sofrendo ainda mais danos. Atualmente, uma batalha furiosa estava chegando ao fim nas ruas da cidade abandonada. Uma patrulha de soldados havia sido perseguida aqui por um enxame de criaturas de pesadelos e forçada a se manter firme. Os humanos lutaram violentamente e quase derrotaram as abominações atacantes. Mas, infelizmente, os sons do combate despertaram um demônio que estava adormecido nas ruínas. A criatura tinha um caminho sangrento pelas abominações restantes. E depois matou os soldados. Agora, apenas um deles permaneceu vivo. A tenente Catipine estava lutando desesperadamente com os controles de seu MWP. Mas não adiantava. A poderosa máquina havia sido danificada com muita severidade e derrubada, seus sistemas vestibulares, ficando completamente offline. Ela poderia ter trazido de volta confiando em nada além de suas habilidades de pilotagem, mas a maior parte do sistema hidráulico dos membros foi destruída e o quadro em si foi dobrado e rasgado. Grandes seções da armadura de liga já estão faltando. Até as vias do líquido de arrefecimento foram violadas, transformando a cabine do piloto em um inferno escaldante. A tinta que ela usava para decorar suas paredes com desenhos estava tocando e derretendo. A própria Anticatipine parecia que também iria derreter. Mas, é claro, ela não faria. A abominação que massacrou seu esquadrão estava atualmente no topo do MWP,
arranhando a máquina de guerra com seus membros poderosos. A armadura estava se separando diante das garras aterrorizantes como papel. Cada greve enviou uma onda de choque concussiva através do quadro, jogando Catippini para cima e para baixo nos limites apertados de seu cinto de segurança. A criatura mataria muito antes que o calor tivesse chance. Amaldiçoe. Não havia como ela lutar contra um demônio caído. E era isso que a criatura era, provavelmente. Pelo menos o líder acordado da patrulha havia chamado assim antes de ser morto, pelo demônio. Mas mesmo sabendo quão desesperada era a situação, Catippini controlou teimosamente o único braço funcional do MWP, dobrando no cotovelo para pressionar os 7 barris da metralhadora cinética instalada no antebraço da plataforma de guerra para o lado da abominação. Os barris giraram, desencadeando uma inundação de pesadas rodadas de tungstênio na pele impenetrável do demônio. Em apenas um segundo, a metralhadora cuspiu perto de 200 balas perfurantes. Contudo, todos eles simplesmente ricochetearam na pele da criatura angustiante, nem mesmo machucando-a. O demônio foi empurrado levemente para o lado e depois olhou para a arma de fogo com seus olhos loucos e ardentes. No momento seguinte, as garras da abominação atingiram, rasgando o braço do MWP e cortando completamente. O golpe seguinte finalmente violou o cockpit, destruindo as telas e deixando Catippini ver o demônio com seus próprios 2 olhos. Ela cerrou os dentes. Pelo menos há um pouco de ar fresco agora. Ela sabia que estava prestes a morrer. Mas ela não fez. A batalha fez com que plumas de fumaça espessa subissem acima das ruínas, obscurecendo o sol e submergindo o campo de batalha na escuridão profunda. Naquele momento, a escuridão subitamente subiu e avançou. Catippini piscou, pensando que estava vendo coisas. 2 mãos gigantes subitamente se levantaram do chão, agarrando o demônio caído pelos ombros. As mãos tinham pele fosca e preta, pulsos delgados e dedos longos e hábeis que terminavam com garras afiadas. Essas garras cortam a pele indestrutível da abominação com facilidade. Então, as mãos escuras puxaram e rasgaram o demônio. Metade de seu corpo monstruoso pousou à esquerda do MWP caído, a outra metade à direita. Um rio de sangue e vísceras espirrou, caindo na terra virada para cima. Assim, a criatura aterrorizante havia sido abatida. WHOQ. Catippini de repente sentiu frio. O demônio caído era um monstro angustiante. Então que tipo de horror sobrenatural seria capaz de matá-lo com tanta facilidade? Enquanto ela olhava, uma figura emergiu da escuridão, aterrissando suavemente na estrutura rasgada do MWP. Era um jovem com pele de porcelana e cabelos pretos, os olhos brilhando como pedras preciosas escuras. Apesar do frio cortante e do ambiente de pesadelo, ele não era armadura e não usava armas. Seu corpo esbelto estava coberto apenas por uma leve túnica de seda preta. Quando o jovem apareceu, a escuridão que envolvia a cidade destruída de repente pareceu se tornar mais profunda, mais sombria e mais assustadora. A visão dele contrastava tanto com os devastados ruína devastada pela guerra que ele parecia mais uma aparição do que um ser vivo. Catippini engoliu. O jovem permaneceu por um momento e depois olhou para ela com calma. Você está bem, soldado? Ó deuses! Ele fala. Levou alguns segundos para digerir o que o estranho havia acabado de dizer. O que? Ele se inclinou para a frente e agarrou as bordas irregulares da brecha na armadura do cockpit, separando facilmente a liga para aumentar a distância. Eu disse, você está bem? Catippini permaneceu por um momento. Ah! Sim. O estranho assentiu. Boa. Estou sem sol, acendido da unidade de reconhecimento especial. Você pode me chamar de Mestre Sem Sol ou Major Sem Sol. Vamos tirar você dessa coisa. Capítulo 1078, Escoteiro do Exército. Sun-Yi ajudou o piloto a sair do MWP devastado e depois olhou em volta sombriamente. A ruína da cidade estava coberta pelos sinais de uma batalha feroz. Infelizmente, ele chegara tarde demais para chegar. A maioria dos soldados já estava morta. Droga. Ele havia notado a comoção nas ruínas por acaso, enquanto percorria o deserto para realizar uma missão diferente. Se não fosse pelo hábito de enviar suas sombras em um amplo círculo ao seu redor, Sun-Yi nunca saberia que um esquadrão de soldados humanos havia sido preso aqui. Ele usou o Shadow Step para chegar o mais rápido possível, mas acabou salvando apenas um. Com um suspiro, Sun-Yi ajudou a jovem a descer dos destroços do MWP,
Convocou a primavera sem fim e a entregou a ela. Aqui. Beba um pouco de água. O piloto ficou olhando para ele estranhamente, mas ele estava acostumado a esses olhares. Ele deu a ela algum tempo, depois pegou a garrafa de vidro de volta e perguntou, certificando-se de manter a voz neutra: sinto muito pelos seus camaradas. Mas como vocês acabaram neste setor? Você não recebeu a mensagem de que foi designada como Zona Negra pelo comando do exército? A jovem fez uma careta. Nós fizemos, senhor. Mas até então, já era tarde demais. Estávamos em uma patrulha de rotina ao longo do 17º corredor de evacuação quando fomos atacados por um enxame de criaturas de pesadelo. Nós os vencemos e perseguimos. Infelizmente, alguns minutos depois, um portão se abriu logo atrás de nós. Fomos rapidamente cercados e tivemos que correr por nossas vidas. Corremos até esta cidade e... Ela suspirou. Sun-Yi bateu desajeitadamente no piloto no ombro. Entendo. Sei uma coisa ou duas sobre azar, tenente. Pode conseguir alguém. Você fez o seu melhor. Internamente, ele estava balançando a cabeça. Corredor 17. Esse lugar apenas atrai problemas, não é? O Corredor 17 conectou uma das maiores capitais de cerco da região à fortaleza costeira. Mantê-lo era de vital importância para o esforço de evacuação, mas, recentemente, tornou-se cada vez mais difícil manter a área limpa. O próprio Sun-Yi estava em uma missão para explorar uma ameaça potencial para aquele corredor. Depois de chegar à Antártica Oriental, ele basicamente recebeu carta branca para escolher qualquer tarefa que quisesse dentre as adequadas para um ascendente, é claro. No final, Sun-Yi recusou outra tarefa de comando e solicitou o envio à unidade de reconhecimento especial. A SRU foi responsável por rondar o deserto infestado de abominação em busca de alvos que pudessem representar uma séria ameaça às capitais de cerco, acompanhando seus movimentos, e até tentando atraí-los para longe das cidades de tempos em tempos. Poderosos tiranos, terrores e até titãs. Essas eram as criaturas que o comando do exército os fazia observar e rastrear. Escusado será dizer que a tarefa era extremamente perigosa e muitas vezes letal. A SRU consistia exclusivamente em poderosos mestres, e cada um deles tinha um aspecto exclusivamente adequado para esse trabalho ou era uma elite absoluta. Quanto a Sun-Yi, ele era ambos. A tarefa lhe convinha bem, apesar do tremendo perigo. Em parte porque ele concedia muita liberdade em seus movimentos e ações, parcialmente porque ele relutava em ser encarregado dos soldados novamente. Ser líder nunca foi algo que Sun-Yi gostava. A hora anterior foi suficiente. Foi demais, realmente. Ele olhou para o piloto do MWP e suspirou. Respire fundo. Não podemos ficar por muito tempo, embora este lugar não seja seguro, e eu estou no cronômetro. Olhando para ela, ele não pôde deixar de fazê-lo. Lembre-se dos irregulares. O rosto de Sun-Yi escureceu. A maioria de seu povo estava morta agora. Apenas Bet e Luster permaneceram. E, talvez, Quentin. Não havia notícias do curandeiro galante, então ele provavelmente também se foi. O brilho havia sido enviado de volta ao NQSC há muito tempo. Ele agora estava se recuperando lentamente no complexo hospitalar da academia e se saindo muito bem. Sun-Yi sabia disso porque Kim continuava em contato próximo com o sortudo. De fato, ele suspeitava que havia algo acontecendo entre eles. Seu jovem relacionamento, no entanto, teve que permanecer de longa distância por enquanto. A própria Kim ainda estava aqui na Antártica Oriental, mas foi mantida longe do campo de batalha. Depois de retornar do Centro Antártico, ela foi transferida para o Departamento de Inteligência Estratégica do Comando do Exército. Agora, seu aspecto estava sendo usado para determinar as vulnerabilidades de várias criaturas de pesadelos, em larga escala e disseminar esse conhecimento para as tropas. Havia muitos especialistas estacionados na sede do Exército, mas Kim estava se saindo especialmente bem consigo mesma. Bet havia sido evacuada e alcançou a segurança há um tempo também. Sun-Yi e ela mantiveram contato, enviando mensagens de vez em quando. No entanto, ele tinha a sensação de que a jovem queria esquecer o que havia acontecido no quadrante sul, pelo menos por enquanto. Conversar com ele talvez tenha sido um lembrete doloroso. Então, a maioria das comunicações de Sun-Yi estava com Raine. Sua irmã estava indo bem na segurança do NQSC.
Ela estava treinando diligentemente e não apresentava nenhum sintoma de estar infectada pelo feitiço. A serpente também a estava protegendo. Pelo menos a esse respeito, Sun-Yi se sentiu um pouco seguro. Quanto a si mesmo, desde que chegou à Antártica Oriental, Sun-Yi tinha apenas 3 gols. Transforme o Ravenous em uma sombra, torne-se um tirano e prepare-se para a chegada dos grandes clãs. Menti, gastei fragmentos no pequeno diabinho primeiro, depois caí várias abominações na esperança de formar o 5º núcleo das sombras. Agora, ele estava a poucos dias de alcançar Nep. Quanto ao 3º gol, Sun-Yi também fez um bom progresso nessa frente. Enquanto pensava nisso, seu dispositivo de comunicação subitamente ganhou vida, e uma voz familiar ressoou em sua comida. Onde diabos você está, Sun-Yi? Ele sorriu um pouco. Desculpe, gente. Eu me atrasei um pouco. Você ainda está a caminho? Sua voz veio através da estática, soando um pouco sem fôlego. Sim. E eu tenho um enxame desagradável de abominações no meu rabo. Sun-Yi sentiu. Vou mandar Mongrel do seu jeito. Leve-os ao ponto de encontro, e ela cuidará de tudo. Eu chegarei em algumas horas. Com isso, Sun-Yi olhou para o piloto do MWP e suspirou. Hora de ir, soldado. Diga adeus. Então, eu vou levá-lo ao posto avançado do exército mais próximo. Ele se virou, dando espaço à jovem e olhou para cima, para o sol frio pairando imóvel no alto. Um longo suspiro escapou dos lábios de Sun-Yi. Que brilhante. Eu nunca pensei que sentiria falta da noite polar. Capítulo 1079, IMP. O piloto não passou muito tempo se despedindo de seus companheiros. Naquele momento da campanha, todos haviam experimentado perdas e derrotas. Os soldados não ficaram entorpecidos ao ver as pessoas morrerem, mas se acostumaram. A morte sempre cercara aqueles que lutavam contra o feitiço do pesadelo, e aqui na Antártica era ainda mais inevitável, tanto para os despertos quanto para os mundanos. Quando a jovem voltou, no entanto, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. O que? O piloto apontou. Para onde foi meu MWP? Ele olhou para trás. A plataforma de guerra destruída se foi, de fato. Em seu lugar, escondido atrás de uma pilha de terra, estava uma pequena criatura feia. Ele empurrava apressadamente um pedaço de liga dobrada para sua boca larga e dentada com as 2 mãos. Percebendo que alguém estava olhando, a criatura congelou por um momento e febrilmente continuou a mastigar a liga, blindada, como se tivesse medo de que fosse levada embora. Sun-Yi revirou os olhos. Aquele pequeno bastardo ali comeu. Não se importe com ele. Era difícil imaginar que o diabinho magricela devorara a enorme máquina, considerando que era dezenas de vezes maior que ele. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Sun-Yi não sabia que tipo de motor infernal estava escondido no estômago do imp, mas o apetite do rapaz era inesgotável. Qualquer coisa que entrasse em sua boca desapareceu sem deixar rastro, e havia muito poucas coisas que seus dentes afiados não podiam rasgar. Sun-Yi estremeceu, lembrando como ele transformou o pequeno desgraçado em uma sombra. Ele o fez pouco depois de chegar à Antártica Oriental. Antes, Sun-Yi planejava se tornar um tirano primeiro, mas isso era porque ele precisava de mais poder, rápido, durante o cerco ao Falcon Scott. Agora que as coisas se acalmaram, as circunstâncias não foram tão prementes. Ele se permitiu adiar um pouco e fez da conversão do eco do demônio voraz uma prioridade. Sun-Yi já possuía 3 sombras antes, mas curiosamente, apenas uma delas, Saint, veio de um eco. O processo de conversão em si parecia praticamente o mesmo da primeira vez. No silêncio tranquilo de seu mar da alma, 2 raios de luz escura desceram de um dos núcleos das sombras. Uma caiu no eco do tesouro, o outro em uma sombra imóvel que ficava com o resto deles na superfície imóvel das águas calmas. A sombra do demônio ravenoso parecia se dissolver na luz escura e, em seguida, o eco foi envolto em chamas negras que penetravam em sua carne, mudando em um nível fundamental. A trama de feitiço sem limites que estava escondida dentro do eco desapareceu, substituída pela escuridão. Tinflucave 0 metros. Uma sombra viva estava agora habitando dentro do corpo do diabinho, 4 brasas transparentes e vazias queimando em suas profundezas. É verdade que essa cena não era tão majestosa e inspiradora como quando Saint se tornara uma sombra. O pequeno bastardo, magricela, não podia se comparar com um magnífico cavaleiro de pedra de qualquer forma ou forma, afinal.
No entanto, foi assim que Sun-Ni adquiriu sua quarta sombra. O que veio a seguir, no entanto? Isso, ele não gostava de pensar nem um pouco. A viagem era uma lousa em branco e tinha um tremendo potencial de crescimento, mas Sun-Ni tinha que ter cuidado com que alimentou a criatura gulosa. Alguns tipos de alimentos eram fáceis de encontrar, mas produziam resultados medíocres. Pior Titã que, suspeita-se fortemente de que alguns avanços impediriam que poderes mais benéficos se enraizassem no futuro. Havia um que ele não podia comprometer, embora afinidade com as sombras. E como as criaturas das sombras eram quase impossíveis de encontrar, Sun-Ni não teve escolha a não ser alimentar o odioso Gremlin com um pouco de sua própria carne novamente. A primeira vez que convocou o demônio para o mundo real, a pequena criatura olhou em volta, depois olhou para ele com medo e fugiu, escondendo-se atrás da perna de Saint. O diabinho então agarrou sua calma com seus 8 dedos arranhados e espiou cautelosamente por trás dela, tremendo um pouco. Vem aqui, bastardo. Incapaz de recusar o comando de Sun-Ni, o ímpio relutantemente abandonou seu abrigo e lentamente se arrastou. No momento em que Sun-Ni ofereceu ao Gremlin seu antebraço e ordenou que ele mordesse, os olhos do bastardo se acenderam com uma alegria feroz. O que aconteceu depois? Foi uma experiência verdadeiramente horrível para Sun-Ni. Eu aguentei isso fantasiando amargamente sobre matar a vil criaturinha pela segunda vez. No entanto, valeu a pena no final. O demônio magricela recuperou sua capacidade de viajar pelas sombras. Mais tarde, Sun-Ni soube que o processo de obtenção de novos atributos e habilidades raramente era, se é que alguma vez, tão fácil e rápido. O demônio já possuía uma alta afinidade com as sombras graças a ser e o próprio Sun-Ni era ainda mais único traço. Afinal, ele era uma sombra divina. Essas duas razões tornaram possível para o pequeno diabinho herdar um vestígio de seu poder de uma só vez. Quanto à forma como o bastardo conseguiu a primeira vez, Sun-Ni não fazia ideia. Talvez a adaptabilidade inerente aos catadores ressoasse com a inata formalidade das sombras. Talvez o desgraçado tivesse simplesmente tido sorte. O ponto era que ele não podia simplesmente comandar o limpador, glutão para devorar uma criatura de pesadelo e esperar que o mesmo acontecesse. Demorou muito tempo e muitos cadáveres, adequados, para que o diabinho crescesse na direção certa. Felizmente, ele não se limitou a comer apenas carne. Foi por isso que Sun-Ni estava atualmente se concentrando em alimentar o diabinho com todos os tipos de aço, liga e metais místicos. A armadura óssea do Ravenous Fiend tinha sido bastante espetacular, mas ele estava determinado a criar algo ainda mais indestrutível. Observando o bastardo magricela terminar às pressas mastigando a última peça do MVP quebrado, Sun-Ni sorriu um pouco, com os olhos brilhando com uma alegria ameaçadora. Coma, coma. Coma mais, lixo. Eu preciso engordar você. O diabinho de repente estremeceu e olhou para Sun-Ni com olhos arregalados e aterrorizados. Sun-Ni suprimiu um sorriso ameaçador e dispensou o diabinho, depois olhou para o piloto. Eu peguei como eco. Venha, vamos. Precisamos nos apressar. Capítulo 1080, Diabo Maravilhoso. Como escoteiro, Sun-Ni constantemente tinha que percorrer grandes distâncias através do deserto infestado de abominação da Antártica Oriental. Ele costumava andar no topo do pesadelo ou deslizar pelas sombras com uma velocidade incrível, mas agora nenhum desses métodos era uma opção. Seu corcel estava com Saint, e ele obviamente não podia deixar o piloto de MVP preso para trás, transformando-se em uma sombra. Teoricamente, Sun-Ni podia carregar a jovem de costas e correr, o que seria mais rápido do que limitar sua velocidade à de um humano mundano. Mas ele não estava desesperado demais para economizar tempo. Havia um posto avançado do exército relativamente perto da cidade em ruínas e, embora patrulhas normais fossem massacradas se tentassem pegar o atalho conveniente, nada que habitasse ali poderia ameaçar Sun-Ni. Enquanto seguiam um pequeno rio que serpenteava entre colinas áridas, Sun-Ni convocou as runas e olhou para a lista de suas sombras. Dizia: sombras, Onyx Saint, serpente de alma, pesadelo, demônio raveno, Sun-Ni concentrou-se na última série de runas, convocando uma descrição detalhada do pequeno bastardo. Sombra, demônio raveno, classificação das sombras, transcendente. Classe das sombras, diabo. Descrição das sombras: uma pequena criatura lamentável viajou por uma terra de pesadelo, guardando um rancor amargo em seu coração minúsculo.
Impulsionado pelo ressentimento e despeito, sofreu muitas provações e conquistou perigos incalculáveis para se tornar um diabo maravilhoso. Mas o destino era cruel. O demônio voraz encontrou um demônio muito mais terrível e se transformou em sua sombra. Sun Yi olhou para as runas com uma expressão sombria que Tispeu sempre gostou de provocá-lo. Pelo menos ele pensou que sim. Mas este era injusto. Como é que eu sou o demônio? O bastardo literalmente tem a palavra demônio em seu nome. Balançando a cabeça, ele passou da descrição e continuou a ler. Atributos das sombras, Luke, Marvel, Ravenos, espinho das sombras, corpo de ferro menos, Luke, atributo descrição. Esta sombra é favorecida pela fortuna. Sun Yi suspirou. Seu próprio atributo, Fate, atraiu uma sorte incrível e absolutamente terrível. O diabinho, no entanto, foi abençoado com apenas boa sorte. Provavelmente foi o primeiro atributo inato do pequeno Scavenger. Não admira que o bastardo tenha sobrevivido ao seu encontro 2 vezes. Danação. Mergulhado pela flagrante injustiça, Sun Yi continuou a ler. Marvel, atributo descrição. Esta sombra é um aluno maravilhoso. É incrivelmente agudo e extremamente adaptável, absorvendo novos conhecimentos com uma velocidade surpreendente. Apóstrofo, sorte inteligente. Bem, quem se importa? No final do dia, ainda não o ajudou a sobreviver a me encontrar pela 3ª vez. Se o desgraçado fosse tão inteligente, ele deveria ter me evitado como uma praga. Sun Yi já tinha visto essas descrições antes, é claro, mas ele ainda não podia deixar de ferver sobre elas. Descrição do atributo, Ravenos, esta sombra possui uma fome insaciável e um potencial assustador de crescimento. Quanto mais come, mais cresce. Esse atributo já parecia bastante grande, apesar do fato de o diabinho não ter crescido nenhum centímetro nos últimos 2 meses. Sun Yi havia lhe alimentado literalmente toneladas de liga blindada, bem como os cadáveres de muitas criaturas de pesadelos com carapaças semelhantes a aço. Ele não tinha ideia do quanto o pequeno demônio tinha que devorar para se tornar maior, mas sabia disso, o resultado valeria a pena. O verdadeiro benefício do atributo, Ravenos, foi muito mais sutil. E incrivelmente precioso. Era o fato de que, diferentemente de Nightmare Saint, o diabinho não precisava consumir memórias para subir para um posto mais alto. Tinfrucave.cm. Não havia contador de fragmentos de sombra. Em vez disso, a sombra diabólica simplesmente tinha que devorar. Poderia se tornar um diabo supremo simplesmente devorando criaturas de pesadelos. Ou qualquer criatura, realmente. Em grandes números. Quanto mais poderoso, melhor. Isso colocou Sun Yi, que já estava sofrendo terrivelmente com a necessidade de adquirir inúmeras memórias, em facilidade. Este diabinho é realmente sortudo. Se eu tivesse que escolher entre alimentar memórias para Saint e Nightmare ou ele, bem, o pobre bastardo definitivamente teria morrido de fome. Sun Yi sorriu um pouco e voltou sua atenção para os 2 últimos atributos. Descrição do atributo, Shadow Sworn, este demônio é conhecido pelas sombras. Aquele estava sem surpresa e apareceu depois que Sun Yi alimentou o diabinho com sua carne. Era o mesmo que Shadowblade Curte possuía e mostrava uma alta afinidade pelas sombras, corpo de ferro mais baixo, atributo descrição. A carne desta sombra possui qualidades de metal. Ele sorriu de satisfação. Finalmente, progresso. O corpo de ferro, menor, tinha sido corpo de ferro nascente, antes. Parecia que mastigar aquele MWP finalmente empurrou o diabinho por um limiar. Ele seria muito mais robusto agora. E no futuro, teria até a chance de se tornar verdadeiramente indestrutível. Afinal, tinha que haver um corpo maior de ferro. Feliz por ver o tornozelo alcançando algo, Sun Yi finalmente olhou para as habilidades do diabrete. As runas leem, habilidades com sombras, escavador, devorer, passo das sombras, coveiro, descrição da habilidade. Esta sombra pode atingir as características, atributos e habilidades das criaturas do que consome. Devorer, descrição da habilidade. Os dentes desta sombra possuem nitidez e força não naturais. Pode rasgar e agredir até as coisas mais resilientes. Etapa da sombra, descrição da habilidade. Este demônio pode se mover livremente entre as sombras, viajando um para o outro em um instante ou mergulhando nelas para se mover com grande velocidade. E foi isso. A quarta sombra de Sun Yi.
O bicho era uma desculpa de um diabo transcendente, por enquanto, mas seria uma ameaça real um dia. De fato, Sun-Yi tinha a sensação de que o diabinho poderia se tornar uma das armas mais aterradoras de seu arsenal. O demônio Raveno tinha sido um inimigo extremamente terrível, mas agora que estava servindo a Sun-Yi e, assim, desfrutando do apoio de um mestre benevolente, altruísta e supremamente generoso. Quão mais terrível seria o miserável Aif? Caminhando ao longo do pequeno rio, Sun-Yi usou a manifestação das sombras para bater uma criatura do pesadelo que estava esperando para emboscá-lo, e o piloto do MWP, depois suspirou. Preciso encontrar mais alguns desses golems de ferro que matei na semana passada. Ou melhor ainda, um enxame inteiro deles. Uma horda seria ainda melhor. Meu diabinho é um pequeno desgraçado, afinal. Ele precisa comer.